E aí galera, Renato mais uma vez na área aqui para falar um pouco com vocês de uma revista atendendo a pedidos de um grande amigo meu, Deide César. Tá? E eu tenho certeza que pessoas que também nessa época conseguiram ler essa revista, um quadrinho, no caso que eu estarei falando hoje para vocês, é de uma publicação da Abril Jovem, tá, ok? Na época ali em 1994, que foi lançada nos Estados Unidos, pelos artistas, o desenhista Alex Ross e o roteirista Kurt Busiek. Eu estou falando da revista Marvels. Você lembra? Eu estou falando dessas 4 maravilhas aqui, ó, como o próprio nome do seu título quer dizer em sua tradução. No caso aqui, a número 1, trazendo no caso o primeiro tocha humana da história, tá ok? A número 2, sobre os mutantes e o seu surgimento. A número 3, com um velho conhecido na capa. E a número 4, também, dá uma olhadinha. Sucessaço, né, gente? Eu começo então pela número 1, ok? Marvels, ela traz uma história diferente sobre o universo dos grandes heróis da editora, como o próprio nome diz. Só que ela vem com uma ótica de um fotógrafo, o Phil Sheldon. Aqui, nessa história que Kurt Busiek criou, juntamente com a ilustração do Alex Ross, ele coloca a perspectiva comum, né, de nós, meros mortais, no seu cotidiano, se deparando com as maravilhas, como ele gosta de chamar, os heróis que apareceram. Então, nós vamos estar falando ali um pouquinho, desde antes da Segunda Guerra Mundial, perdão, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? O ano é de 1939, estava bem pouquinho, gente, para estourar, né, como todo mundo já sabe. E aqui trazemos, olha aqui que maravilha, gente, um personagem muito conhecido no universo da Marvel. Vamos ver quem é que lembra aí. Antes mesmo de ser o chato de plantão, né, cara, que muitos gostavam de rir demais quando ele aparecia tanto nos desenhos quanto nas outras produções. É o J.J. Jameson, ali ainda, batendo de repórter, ok? Fazendo as mesmas coisas que no caso aí um Peter Parker, né, um Clark Kent, no caso, ok? E aqui o nosso, vamos dizer, protagonista da história Marvels, o Phil Sheldon. Bem novinho, tá? A revista, então, com esse show de ilustrações do Alex Ross, traz já de primeiro, ó, a aparição do primeiro tocha humana. Para quem pensa que, né, o senhor Johnny do Quarteto Fantástico foi o primeiro tocha humana da história, bem sabemos que isso foi jogado por terra há muito tempo, né? Olhando para vocês aqui, ó, nós temos também a aparição de um outro personagem muito conhecido do universo Marvel, e aqui mais, né, na sua, vamos dizer assim, aparição mais realista. Aqui é o Príncipe Namor, ou como sempre chamávamos, do Príncipe Submarino, ok? Foram os primeiros, nessa edição do livro 1, a aparecer, tá, ok? O primeiro tocha humana e o Príncipe Submarino, que nessa história foi colocado assim nas primeiras páginas como eles sendo adversários, ok? Mais um pouquinho. A arte foi a que me deixou assim mais assim, maravilhado, realmente, cara. Aqui uma batalha dos dois. Para quem conhece Alex Ross, ele também foi protagonista, junto com Mark Waid, sobre a revista O Reino da Manhã. Mas aí já é outra editora, DC, ok? Eu falo dela num próximo vídeo, tá bom? Mais uma vez aqui Namor. 1939, pessoal. Então lá nos Estados Unidos, né, já tinha passado o período da Grande Depressão, ok? No cenário, no contexto que foi gerado para a história, os repórteres, né, as pessoas que mexiam, trabalhavam com o jornalismo ali, e a aparição dessas
vamos dizer assim, maravilhas, né, os próprios heróis Marvel que foram aparecendo um atrás do outro, gerava notícia para o dia inteiro, a semana toda, o mês todo e o ano todo. Então, o Phil, né, no caso o protagonista, ele era aquele repórter, ok, com a sua inseparável câmera fotográfica, correndo atrás, né, de um furo. Só que naquela época não precisava correr tanto, porque o fio era coisa de sair na rua para procurar. Estava passando ali um gigante, estava passando voando Thor. Nossa, gente, é uma maravilha mesmo essa revista. Tá? Aqui contando um pouco, ok, já sobre o clima pesado antes do começo da Segunda Grande Guerra, foi retratado muito isso. Então aqui aparecem vilões, aparecem personagens conhecidos da história também. Aqui nessa aparição, o príncipe submarino enfrentando o exército japonês. Isso no livro 1, tá, ok? Não vou ficar contando muito a história, porque hoje em dia você tem como estar pegando ela toda, ok? Até pela internet, tá? Aqui no caso, essa edição ela foi lançada pela Abril Jovem na época, tá? Mais uma luta entre Namor e o Tocha Humana, o que gerou um pequeno acidente, né? Que mudou a vida de Phil Sheldon, certo? E uma da última página, de coisa mais linda aqui, ó. Essa galera do universo Marvel invadindo o quartel-general do exército alemão. Aqui finalizando o livro 1, tá bom? Já no livro 2, nós já temos aqui então, gente, ó, a aparição dos mutantes. Aqui, como já conhecemos, o anjo, né, carregando a menina e sobre protestos. O que acontece? As maravilhas Marvel, como já tinha Capitão América, o próprio Príncipe Submarino, a aparição de Thor, o Gigante, né, alguns personagens assim já dos Vingadores, dividiu-se uma opinião sobre como a população ela recebeu a notícia de mutantes. Okay? E nesse livro 2 é contado já uma outra perspectiva também pelo Phil, né, de como tanto ele quanto a população retratava esses, digamos, monstros, como foi citado o título do livro 2. Porque o que Capitão América e os demais heróis representavam como maravilhas, para muitos os mutantes eram monstros. Bem dizer, né, pessoal, justo pela onda de preconceitos que uma vez foi falado muito em obras dos X-Men, que os próprios são uma evolução, né, do ser humano, e muitos não tem muito essa aceitação, como bem conhecem. Bolivar Trask, para quem lembra dele, foi um grande perseguidor, né, no universo mutante. Aqui já passou-se bastante tempo, o Phil ele aparece aqui, ó, já mais velho, bem mais velho, ok? Mais um pouquinho aqui para vocês, ó, o Capitão América, num belo dia comum, ok? Em Nova York, com o Phil aqui, ó, sempre com a câmera na mão. Pronto, apareceu alguma coisinha, vamos que vamos. Olha só que cena maravilhosa aqui, ó. Enquanto então a população está toda maravilhada com o que os heróis poderiam estar fazendo, né? Olha aqui o quadro feito pelo Johnny, eu estou chamando do quarteto, né? Era bem um sinal, ok? Enquanto eles estavam recebendo com muito agrado a aparição desses heróis, aconteceu também a aparição de outros, só que não visto da mesma forma. Aqui, a primeira vez que o Phil ele teve a oportunidade de ver os X-Men em ação. Aqui foi justamente quando os X-Men tentaram tirar o Fera da prisão, mas ele não quis sair, né, porque queria aguardar o julgamento e tal. Aqui mais um pouquinho. Tem uma parte nessa história que eu achei muito bacana, justamente que é o que se trabalha contra o preconceito. E o que é isso no mundo de uma criança? Porque criança, em geral, assim, com aquela educação que ela recebe dos pais, ela não tem esse preconceito. Então acontece uma situação nesse livro 2 aqui, cara, mexe muito com a gente, tá? Aqui temos mais um pouquinho, olha só uma coisa aqui, ó, sobre os mutantes, ó. Aí aqui uma pichação. Tá? No caso de revolta, aqui estava mutantes devem sangrar até morrer, né? No caso, mutants die blood, essas coisas. Mas eram aquelas pessoas que, bem preconceituosas, como é que já tinha, né, enraizado o seu temor e ódio cego, né, pelos mutantes. Ok? Aqui, nessa página e nesse mesmo livro, anuncia-se o casamento do Red Richard e a Suri, do quarteto. Olha só como é que ficou lindo
a apresentação deles no quadrinho feito pelo Alex Ross. Ele conseguiu captar muito isso, né, dos personagens do quadrinho. Aqui uma imagem dos Vingadores. Você vai ver aqui, ó. Tá certo? Nisso tudo, enquanto, né, olha outro aqui, ó, que também já passou o tempo, mas já está trabalhando ali no Clarim Diário. Nosso amigo Jamerson com o seu inseparável charuto e aquela cara antipática dele. Mas dá pra rir demais dele, não tem como não, tá certo? Aí aqui, uma cena quando o filme encontra uma pequena mutante fugitiva. Então aí, gente, cara, tem situações que acontecem na história que você fica... Se divide em opiniões, né? Porque tem pessoas que realmente, querendo ou não, são simpatizantes a um certo tipo de preconceito, até enrustido, que encontramos em vários segmentos. Então, assim, no caso, a revista, nesse enredo do Kurt, ele trabalhando, né, como é que era feito, como é que era esse preconceito dentro, ok, do contexto do quadrinho, tá certo? E como é que as pessoas elas lidavam com isso. Aí aqui a cena do casamento do século, né, do Reed e a Sue. E olha só, gente, presta atenção quem participou desse casamento. Muito bacana, né? Isso tudo no livro 2, ainda mais um pouquinho sobre já uma manifestação mais violenta contra os mutantes, ok? E aqui os sentinelas, os, né, temíveis sentinelas acionados para colocar, abre aspas, ordem, fecha aspas, no que estava acontecendo. Então foi retratado muito no livro 2 essa parte do preconceito aos novos seres, ok? No caso, os X-Men que surgiram junto no mundo de Marvel, tá? Na número 3, nós temos aqui, vou mostrar para vocês, o surfista prateado. E repara no reflexo dele que alguém está indo em embate contra. Nessa revista, como eu disse, o livro 3, há um encontro muito esperado, né? Para quem já tinha visto também em outros quadrinhos, eles colocaram em título como Juízo Final. E aí, para quem já viu algumas histórias do surfista prateado, sabemos muito bem a quem que ele servia, não é? Quando ele aparecia no planeta. Para quem disse Galapagos, acertou. Aqui uma cena na primeira página com o Tony Stark e os Vingadores. Muito legal, né? Eu vou mostrar para vocês uma aqui que mostra essa cena, eu acho ela maravilhosa. Olha essa aqui, ó. Quando indica que Galactus está se aproximando. Rapaz, isso aqui deu para estremecer. E aqui, ricocheteando no meio desse aviso todo, o surfista. Caramba, gente, é revista, assim, a história de tremer. E aqui o Galactus, ó. Tem uma imagem muito bacana que primeiro o quarteto indo ao encontro, né? Aqui o Coisa tá na hora do pau, vão pra porrada, mas olha só, né? Quem que eles vão pegar de cara. É difícil, viu, rapaz? Uma aqui, vou mostrar pra vocês uma. Essa é maravilhosa. Esta, o Galactus bem no meio, ó, da cidade. E aqui ele tá o terror. E o fio, né? Como sempre, capturando o melhor momento. Né? Aqui, o Reed e a Sue em combate com outro asséculo do Galactus, certo? E essa cena, gente, olha que coisa mais linda, o surfista passando, ó, por cima deles aqui e a imagem sendo refletida na prancha. Cara, aqui o Alex Ross arrebentou com essa ilustração, ficou muito legal. Aí tem um bêbado aqui, né, vou dar uma lida aqui pra vocês verem um negocinho, vai ficar até engraçado, é o fim do mundo, negado, é o fim do mundo, cadê a música? Tem que ter festa para o fim do mundo, cada um age daquele jeito, né? Mais uma vez aqui, né? E mais uma vez, aqui já o surfista, né, indo contra as ordens do Galactus e ajudando o Quarteto Fantástico, ok? No caso, o livro 3, ele retratou muito isso, como um juízo final, tá? Com a aparição do Galactus a primeira vez querendo, né, dominar o planeta. No número 4, nossa gente, acho que a imagem já diz tudo. Nós temos aqui na capa, né, como dá pra ver, um dos olhos do Homem-Aranha e ao seu fundo o Duende Verde e Gwen Stacy. Aqui realmente na Marvel livro 4, o dia em que ela morreu, tá? No caso, o Phil mais uma vez, aqui o Phil já tinha lançado um livro sobre as maravilhas. Então só de ilustrações e fotos, né? Mas enquanto ele estava tendo seu sucesso com os livros, Marvel nunca parava. Aqui os Vingadores lutando contra uma invasão,
né? Mais uma vez mostrando o seu cotidiano. Okay? Tem um rapaz que aparece aqui que eu acho muito legal, acho que vão lembrar dele. Olha só que imagem. O Homem-Aranha aqui também ele era visto como, digamos assim, um certo delinquente pelo J.J. Jameson, ok? E o Peter Parker, ele era como se fosse uma concorrência, vamos dizer assim, não muito leal ao Phil Sheldon, né, que também era fotógrafo, mas ele é mais freelance, fazia alguns trabalhos para o Clarim Diário e para demais jornais também. Olha quem que aparece aqui, gente, ó, um herói de aluguel muito conhecido pela galera. É o Luke Cage, ok? Para quem assistiu a série dele aí, viu, comenta o que vocês acharam da série do Luke Cage. Mas aqui ele não pode deixar de ser, né, ficar de fora. Aqui uma luta do Homem-Aranha com o Dr. Octopus. E mais um pouquinho aqui, ó. Olha só a imagem do Dr. Octopus, ele já na cadeia, né? Essa história, ela retrata daquele confronto que aconteceu entre o Homem-Aranha e o Duende Verde, que acarretou, né, na morte da Gwen Stacy. Então, no caso, também eles retrataram a morte do pai dela, que era chefe de polícia, né? E mostrou no decorrer o Phil, ele tentando, através desse processo do que ele percebeu com algumas investigações, inocentar o Homem-Aranha, que ele foi acusado, né, de ter matado o pai da Gwen. Aqui uma das cenas de uma das invasões do Príncipe Submarino contra a superfície. Ok. Mas depois na própria história foi esclarecido que o Namor não era invadindo, estava acontecendo em outra situação. Tá? Aqui mais uma imagem do Phil vendo ela, a Gwen Stacy. Cara, para quem conhece a história da Gwen Stacy sabe muito bem em que como é que eu vou dizer, final eu vou chegar, né? É que nessa cena o Duende raptando. E aquela coisa, gente, é aquela história. Homem-Aranha sabe que a Gwen foi sequestrada pelo Duende e vão para pancada. Né? Aqui retrata-se um momento em que o Duende ele solta ela. Tá vendo? O Homem-Aranha tenta salvá-la até o último minuto. Ok? Veja bem a cena aqui. A queda dela e o Homem-Aranha pegando pela teia. Essa teia ficou maravilhosa. Deixa eu ver para vocês verem, ó. Ele tentando pegar ela. Isso nós já vimos digamos uma sequência do primeiro filme do Tobey Maguire que ele faz com a Ruivinha, eu esqueci o nome dela, que é a Mary Jane, muito parecida, né, com ela de pegar. Mas também assistimos no espetacular Homem-Aranha essa retratação, ok, com o Homem-Aranha tentando salvar a Gwen, né, através, infelizmente, de uma queda, né, que sabemos em que ocorreu. Certo? E o Phil, neste momento, ele tipo assim, já estava na hora de se aposentar, férias que ele não pegava há muito tempo, ok? Ele termina com a esposa tirando uma foto que ele pede para o menino, tá vendo? Finalizando o livro 4. Eu peguei esses quadrinhos, foi realmente ali, eu ganhei de presente de uma colega de serviço, 1995 para 96. Quando eu li ela a primeira vez, eu fiquei assim maravilhado, eu adorei a qualidade, principalmente das ilustrações, e o enredo ele prende muito. Fica como recomendação para uma boa leitura, uma história clássica sobre o universo Marvel, aos olhos de quem vive no universo desses heróis, nesse cotidiano de todos os dias, que apesar de todos os pormenores, todas as desavenças, né, como uma pessoa comum ela consegue sobreviver no meio de tanta coisa grandiosa acontecendo. Então fica aí a minha dica para você sobre Marvels, ok? Gostou? Dá um joinha aí e no próximo vídeo eu vou falar de um outro trabalho do Alex Ross, tá bom? Grande abraço, tudo de bom para vocês e até a próxima!